Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre o encerramento do Sínodo da Amazônia. Você vai ver os principais pontos votados pelos padres sinodais e tem ainda uma reportagem sobre eutanásia. É a partir de agora no Século News, edição especial. O Papa Francisco encerrou o Sínodo da Amazônia com uma missa na Basílica de São Pedro. Antes, os padres sinodais votaram o documento final. O Papa Francisco encerrou os trabalhos do Sínodo. Ele disse que vai preparar um documento magistral com base nas conclusões desses dias. Ele pediu aos católicos que examinassem todas as dimensões da realidade da Amazônia e não apenas as propostas práticas do documento. O perigo pode ser a superficialidade. Talvez. Isso é um perigo. Não estou dizendo que eles farão isso, mas a sociedade às vezes pede para olhar apenas o que o Sínodo decidiu sobre uma questão disciplinar concreta. O que decidiu sobre essa outra, se esse partido ganhou ou se esse perdeu. Essas são pequenas coisas disciplinares que têm sua transcendência, mas que não o fariam bem que esse Sínodo deve fazer, que a sociedade se encarregue do diagnóstico que fizemos. No último dia de trabalho, o Sínodo votou o documento final ponto por ponto. Um deles menciona a possibilidade de ordenar homens casados para servir comunidades em áreas isoladas. O texto lembra que algumas áreas passam anos sem um padre. Essa medida pode ser aplicada apenas àqueles que foram diáconos permanentes de maneira proveitosa. Dos 181 participantes, 128, mais de 2/3, apoiaram a medida, enquanto 41 se opuseram, 12 se abstiveram. O Sínodo também propõe aumentar o papel das mulheres na Igreja, criando um novo ministério específico, chamado Líder Feminina da Comunidade. Quase todo mundo concordou, com 160 votos a favor e 11 contra. A Assembleia votou sobre a possibilidade de instituir diaconisas. Dos 181 participantes, 137 foram a favor e 30 contra. Em seu discurso, o Papa garantiu que restabeleceria uma comissão do Vaticano para estudar o antigo diaconato feminino e determinar se seria possível ou não introduzi-lo hoje em dia. Assumo o pedido de rechamar a comissão. Aceito o pedido de retomar a comissão ou abri-la com novos membros para continuar estudando o diaconato permanente na Igreja Primitiva. Aceito o desafio que as mulheres colocam e que sejamos ouvidos. Aceito o desafio. E que sejamos escutadas. Recojo o guante. O documento final inclui muitas outras questões decisivas em relação à Amazônia, como o tráfico de drogas e a migração e marginalização de jovens indígenas nas grandes cidades. Esse grupo de indígenas e missionários da Amazônia entrou em procissão na missa de encerramento do Sínodo Especial para a região panamazônica. Eles foram seguidos por 185 padres sinodais e pelo Papa Francisco, que mantinham um bastão de madeira com motivos étnicos. Em sua homilia, o Papa alertou sobre o sentimento de superioridade que se pode transformar em opressão e exploração. Lo abbiamo visto nel Sínodo. Vimos isso durante o Sínodo, quando falamos sobre a exploração da criação, das pessoas, dos habitantes da Amazônia, do tráfico de pessoas, do comércio de seres humanos. Os erros do passado não foram suficientes para impedir a pilhagem de outras pessoas e o ferimento de nossos irmãos e irmãs e de nossa irmã terra. Vimos isso na face cicatrizada da região amazônica. Abbiamo visto nel volto sfregato dell'Amazzonia. O Papa Francisco disse que também na Igreja as vozes dos pobres não foram ouvidas e talvez zombadas ou silenciadas por serem inconvenientes. No entanto, o clamor dos pobres é o clamor da esperança da Igreja. Nesse sínodo, tivemos a graça de ouvir as vozes dos pobres e refletir sobre a precariedade de suas vidas, ameaçadas por modelos predatórios de desenvolvimento. No entanto, precisamente nesta situação, muitos nos testemunharam que é possível olhar a realidade de uma maneira diferente. O Papa alertou sobre a religião do eu. Ele disse que isso ameaça a natureza dos seres humanos e os faz esquecer que a verdadeira adoração a Deus passa pelo amor ao próximo.
Entre os gestos significativos desta missa, as ofertas foram levadas por um grupo de povos indígenas que deixaram uma planta em uma escultura de madeira no altar central da Basílica de São Pedro, na esperança de ver os frutos desse sínodo germinarem. Antes de terminar, o Papa Francisco recebeu um grupo de pacientes que assistiu à missa na primeira fila. Representantes de religiões monoteístas entregaram ao Papa Francisco um documento conjunto sobre eutanásia. O Papa Francisco se reuniu com representantes de 3 religiões descendentes de Abraão: cristãos, judeus e muçulmanos. Mostraram ao pontífice o documento que haviam acabado de assinar sobre a eutanásia. Delle 3 religioni monoteiste, la firma per combattere l'eutanasia, il suicidio dei malati nella fine della loro vita. E questo è il testo firmato anche il cardinale qui con le firme degli ebrei, cristiani e muçulmani. Entre os representantes estava Sheikh bin Bayah, um renomado intelectual sunita. Também estava presente Rabi Davi Rosen e um representante do Patriarca Ortodoxo de Moscou. Eles deram ao Papa uma declaração conjunta das religiões monoteístas provenientes de Abraão sobre os problemas relacionados ao momento final da vida. Esta é uma iniciativa do Rabi Abraham Steinberg, um especialista em bioética e membro da Pontifícia Academia para a Vida. Ainda no Vaticano, o Sínodo teve propostas para estabelecer um rito católico especial na Amazônia. Entre outros temas, o Sínodo também está estudando a possibilidade de estabelecer um novo rito católico para a região amazônica. A ideia é que as cerimônias religiosas tivessem uma linguagem que as culturas indígenas entendam, ao mesmo tempo que manteria a essência do cristianismo. Para o prefeito da Congregação do Clero, esta não é uma questão simples e, por isso, deve ser estudada em profundidade. Pareceu-me normal que esse tema tenha surgido durante o Sínodo, mas devo admitir que também pensei o seguinte: a Amazônia é uma realidade multiétnica e multilingüe. Existem centenas de etnias, dezenas de idiomas. Além disso, dentro de um rito, há aspectos litúrgicos, disciplinares e teológicos. Há muito que conversar. Eu acho que é necessário analisar, pensar profundamente e demorar um pouco, porque esses ritos têm uma história, uma espiritualidade e expectativas. Se o documento final fizer alusão a isso, terá que ser retomado mais tarde e bem trabalhado. Vejo vocês preocupados, com dúvidas diante desta realidade que nós, como povos indígenas, buscamos. Não endureça o seu coração. É isso que Jesus nos convida a fazer. Vamos viver juntos, crer em um Deus. No final, estaremos unidos, e é isso que queremos como povos indígenas. Nós temos nossos rituais? Sim, nós temos nossos ritos. Mas esses ritos devem incorporar o que é o centro, Jesus Cristo. Não há mais nada a discutir sobre esse assunto. O centro que nos une agora neste sínodo é Jesus Cristo. No domingo, o Papa Francisco vai encerrar o sínodo. Há uma expectativa sobre o que o documento final vai refletir. Será uma lista de propostas para o Papa. É comum que o Papa a use como base para uma exortação apostólica. Isso pode levar meses para ser publicado. As comunidades indígenas que dependem da Amazônia para sobreviver aprenderam a conviver de forma sustentável com a floresta. Você vai conhecer uma comunidade da Colômbia que pratica a agricultura sustentável. A comunidade indígena de São Francisco, na Colômbia, é um modelo bem-sucedido de produção agrícola sustentável que respeita o meio ambiente. Estamos tentando minimizar os efeitos das mudanças climáticas. É por isso que cultivamos plantas que usam sistemas agroflorestais. Com esse tipo de colheita, não queimamos a floresta, mas ajudamos a combater as mudanças climáticas. A Fundação Caminhos da Identidade implementou um sistema de cultivo que respeita a natureza e fornece o suficiente para atender às necessidades das famílias desta comunidade. Cada família tem acesso a um pomar como este, ou a uma pequena fazenda. Essas árvores permitem um futuro. Aqui os idosos dizem que o rico é aquele com sementes e terra para cultivar. Essa pessoa é rica.
As comunidades em crescimento precisavam de mais terra para cultivar, então queimavam a floresta ou exploravam terras intocadas. Com tanto cultivo contínuo, a terra foi irrevogavelmente danificada. Para restaurá-la, este novo sistema foi introduzido. Ele renuncia a substâncias químicas e utiliza fertilizantes naturais. Combinamos conhecimentos indígenas e técnicos para fortalecer a terra e estabelecer modelos para recuperar espécies animais e vegetais. O objetivo é alimentar as pessoas, as plantas e os animais. Dessa forma, as famílias podem ter uma culinária natural, com nutrientes adequados e variados. A interação com a cidade e a subsequente introdução de alimentos industriais criaram problemas de saúde e deficiências nutricionais em alguns membros da comunidade. Usamos um relatório chamado Da Escassez à Abundância para mostrar às pessoas a abundância na Amazônia. Queremos que elas vejam e participem da diversidade. Essas práticas ambientalmente amigáveis refletem a profunda compreensão e capacidade da população indígena de cuidar da Amazônia, um patrimônio natural fornecida para o mundo inteiro. Para encerrar, você vai ver uma exposição em Roma que mostra imagens da Amazônia. A Amazônia está além da compreensão. É imensa e cheia de vida. É um lugar onde uma nova planta ou animal é descoberta a cada 15 dias. No entanto, a Amazônia também é um lugar muito frágil. A repórter fotográfica Ana Palácios a descobriu com sua câmera, fazendo um trabalho meticuloso na tríplice fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil. A Amazônia é frágil, é um símbolo. Simboliza os desafios enfrentados nesse território. Este território é frágil, contado por quem o conhece melhor e pode se relacionar em primeira pessoa. Líderes indígenas que falam conosco sobre seus desafios, medos e pontos fortes. Em resumo, sobre a sua luta. A beleza e a denúncia nas fotos aparentemente transportam pessoas para a Colômbia, para este local. O internato indígena de São Francisco de Loretoyaco, de Joyce Heimer, que olha para frente, estuda nessa escola. Rostos como esses são os rostos que podem desaparecer se o problema não for resolvido. Não apenas os terríveis incêndios na região amazônica colocam em risco a vida dessas comunidades, mas também as redes de negligência institucional, extrativismo, tráfico de drogas e tráfico de seres humanos. A viagem continua ao longo do rio para o Peru. Em Cabalococha, Santiago e Arhuar Carne, lamenta sobre a exploração da natureza e do povo da Amazônia através de suas pinturas. As fotografias de Ana e as pinturas de Santiago ajudam a manter as raízes da cultura ancestral. A Amazônia é vida em todos os aspectos. Também é infância e juventude. É futuro, é tradição. Claro, também é o lar comum. Para que isso permaneça, é necessário proteção. Durante anos, organizações como a CIDSE se comprometeram com isso. Queremos uma igreja que saiba acolher com urgência o clamor da terra e dos pobres hoje. Queremos que isso seja levado a níveis internacionais e processos políticos nos quais a CIDSE já trabalha para que possa trabalhar em conjunto com outras organizações da sociedade civil e governos para garantir respostas concretas às mudanças climáticas. Em colaboração com a Rede Eclesial Pan-Amazônica, o CIDSE produziu esta exposição, que é cofinanciada pela União Europeia. De Roma, o coração da Europa, as imagens de Ana Palácios clamam ao mundo que a Amazônia precisa de cuidados de todos os habitantes da Terra. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.